e de todos nós, né? E a minha gratidão a Deus, né? A Ele, como eu já falei pela manhã, pela confiança depositada, pela grande oportunidade de estar trabalhando no Reino de Deus, de estar aqui, né? Contribuindo para o engrandecimento do Reino de Deus. E isso é coisa grande, né? Como a presbítera Euridice falou, do crescimento do ministério desta igreja. Porque se você fizer uma retrospectiva, há 8 anos atrás, muitos de nós não pregavam. Outros ainda nem pregavam ainda. Outros pregavam, mas não pregavam com tão grande excelência, com tão grande qualidade, né? Isso foi aprimorando com o decorrer do tempo, porque foi dado oportunidades, foi dado crédito de confiança. E muitas vezes alguns até nem queriam vir, né? Ficavam com medo, não é? Aquela resistência, o pastor dizia, é você, não é? E isso foi acontecendo também com jovens, e eu acredito que quem agarrou a oportunidade e viu assim como algo de Deus, está se desenvolvendo, crescendo no Reino de Deus, e isso tem sido muito importante. E falar do pastor João, a igreja conhece, não é? E o tesoureiro também conhece, também um pouco, porque é uma parte muito sensível da igreja. Uma boa parte da igreja não conhece o pastor da igreja, como o pastor que dirige também as finanças da igreja. Como é o comportamento do pastor com as finanças da igreja. A gente escuta relatos de outras igrejas e tem pastores que vai até a casa dos irmãos lembrar do dízimo. Eu não vou nem dizer cobrar, porque eu acredito que seja um atrevimento muito grande uma igreja lembrar do dízimo de um irmão. Mas a gente escuta relatos por aí fora. Nosso pastor é diferente, não é? E é íntegro, é um homem de confiança. É como aquele povo de antigamente, aquela geração, não, velho não, né? De jeito nenhum, não é? É uma geração que nós ainda somos dessa geração, que compra, que paga, não é? Que zela o nome, não é? Que não é vaidoso de comprar pela moda, pela cultura e se endividar, não é? Como é bonito esse testemunho. Ele não tem ganância por dinheiro. Ele só pega aquilo que é o salário, a prebenda sua mensal. Não coloca no bolso aquilo que não é dele. E eu louvo a Deus por isso, porque foi um tempo de tranquilidade nas finanças. A igreja hoje, apesar de não termos um saldo no caixa, aquele saldo que nós gostaríamos que tivesse, mas não devemos nada a ninguém. Tudo que nós compramos, pagamos, não temos preocupação com isso, porque nós temos um pastor que se preocupa, que zela. E eu louvo a Deus pela sua vida. Glória a Deus. E eu louvo a Deus pela confiança de ser o co-pastor e de ser também o tesoureiro da igreja. Porque enfrentamos muitos desafios, tivemos muitas situações que a mim estava sendo testado, mas eu como servo obediente, porque eu prego e vivo aquilo que eu prego. Porque se é para o reino de Deus perder, que perca ele. Se é para alguém se engrandecer, que seja engrandecido no nome de Deus. E como eu disse de manhã, eu sou temente a Deus e obediente ao meu pastor, aos meus líderes, hierarquicamente falando. Não é só na igreja, é na escola também. É onde eu passo. Um dia desse eu estava na escola abrindo um parênteses, e o diretor da escola me disse algo que eu entendi o que era, mas eu não entendi por que ele disse aqui. Mas eu disse, eu nem vou questionar esse negócio, porque depois eu vou entender o que é isso. E depois eu entendi. Sabe por quê? Porque eu acredito que o crente deve ser temperado. Se o crente for destemperado, não serve para estar naquela posição que Deus quer que você seja, que você esteja, de liderança. Gente destemperada não serve para liderar nada. E eu louvo a Deus pela vida dele. Eu louvo a Deus também por a vida desta igreja.
Esta igreja é uma bênção. Esta igreja é a noiva de Cristo. Eu quero lhe dizer aqui, todo mundo segurando a mão de todo mundo, até o fim, até que Jesus Cristo volte. É difícil a transição? É. Mas Jesus disse, eu estou contigo até o fim. Quando o Senhor pediu para escolher o tema dos 77 anos da nossa festa, o Espírito Santo falou comigo instantaneamente, lá em Isaías 45:10. E a palavra foi, ele disse que eu dissesse o Senhor primeiro, porque a palavra era para o Senhor. Não temas. Eu não sei o que o Senhor está pensando, eu não sei o que a igreja está pensando, mas eu quero lhe dizer, não temas. Angicos está passando um momento muito difícil, mas na Câmara, quinta-feira, foi dado um brado. A igreja do Senhor se levantou-se. E eu meditando em casa, quando eu cheguei de noite em casa, a igreja se levantou-se, porque a igreja não teme, porque a igreja tem um dono. As autoridades estão preocupadas porque não sabem o que fazer. A segurança pública não sabe o que fazer, porque fracassou. A polícia, as polícias fracassaram. Temos que ser realistas. O Estado está perdendo o controle, mas eu quero lhe dizer, Deus não perde o controle. A igreja do Senhor continua firme na terra. Você não deve ter medo de vir para a igreja. Você não deve ter medo de vir para a igreja por A ou por B. Não temas, porque o anjo do Senhor acampa ao seu redor. É com guerra, é sem guerra, é com toque de recolher. O anjo do Senhor acampa ao seu redor. Maior é o que está conosco, como aquele moço que estava apavorado quando Elias ali, aquela guerra daqueles reinos vindo em direção para destruir, e aquele homem viu que o exército de Deus era menor. Aparentemente a nossa segurança é pequena. Mamãe se preocupa muito em fechar tudo que é porta. Quando não fecha tudo que é porta, não sossega. Mas eu não me preocupo muito com isso não, porque a porta que Deus fecha está fechando. A palavra de Deus diz que se o anjo do Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Eu sei quem tem guardado a minha vida até este dia de hoje. Eu sei quem está guardando a nossa vida. Eu sei porque ainda estamos aqui neste lugar. Porque o Senhor é quem tem nos guardado. O Senhor está guardando a sua casa, a sua vida. Não temas, não se aperreie com este negócio, porque ainda vai piorar. Irmã Aparecida, não era a notícia que eu queria dar, mas ainda vai piorar. Ou você acha que você está aqui numa colônia de férias na Disneylândia? Você não está não, meu irmão. Você está num lugar de prova. Mas tem bom ânimo, porque o Senhor é contigo. Levante a sua cabeça, porque quem está conosco é o maior. Quem está conosco é maioria. E aquele homem disse: eu vou orar aqui para Deus abrir os seus olhos espirituais. E o Senhor abriu os olhos espirituais de Geazim. E quando ele abriu os olhos, ele viu carros, cavalos, cavaleiros, carros de fogo, de guerra, que estavam ao redor, guardando aquele povo. Se você conseguisse ver o que o Senhor está fazendo ao redor de Angicos, da sua casa, na rua onde você vai, você não tem ideia. O anjo do Senhor está neste lugar. Angicos é do Senhor Jesus. Abra a sua boca, profetize. Sua família é do Senhor Jesus, porque Ele fez uma promessa. Ele não é infiel, Ele não dorme. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que os reis se tremem diante da sua voz. Ele é aquele que ninguém pode detê-lo. Ele é aquele que não manda recado. Ele é aquele que não faz eleição, nem faz reunião para pedir a opinião de ninguém. Ele é o poderoso. Ele tem a voz de trovão.
E quando ele dá uma ordem, o céu estremece, a terra estremece, mas acontece. Dizendo isto, quero que você abra sua Bíblia lá em Eclesiastes 10:10. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. E eu conversando com o Romário, ele disse: eu acho tão bonito quando Deus já assim uma mensagem de 24 horas, a pessoa pronta. Aí ele disse: essa aqui Deus deu em julho. Estava chegando em Natal, em julho Deus me deu essa palavra no meu coração. E é bem interessante. Alguém já deve ter pregado aqui essa mesma mensagem, esse mesmo tema, mas eu não lembro. Mas Eclesiastes 10:10, a palavra diz, a Almeida Revista Corrigida: se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve por mais forças, mas a sabedoria é excelente para dirigir. Na Nova Almeida diz: se o machado está embotado e ninguém o afia, é preciso redobrar a força, mas com sabedoria se obtém êxito. Na Nova Versão Internacional NVI diz: se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. O proveito da sabedoria, porém, é que ela traz êxito. Glória a Deus. E o que essa palavra quer falar conosco? Primeiro, esteja com seu machado afiado, amolado. E o que é o meu machado? E o que é esse machado que Deus colocou na minha mão? O machado é uma das ferramentas mais importantes da antiguidade. Era arma e era ferramenta de trabalho, né? Foi criado no Neolítico, ainda da idade da pedra, dos metais. E os vikings, né, na antiguidade, já exibiam seus machados de guerra para cortar, né, madeira, alimentos para a guerra. Mas tem uma mensagem específica, espiritual para nós, para a igreja, que Deus quer falar conosco através desta palavra nesta noite, que é tempo de você afiar o machado. Porque se o seu machado estiver embotado, você vai ter que trabalhar mais, vai ter que se esforçar mais. Você tem que usar de sabedoria para você produzir mais com menos trabalho. E essa palavra foi fluindo e vai aparecendo muita coisa, porque Deus vai falando e a gente vai entendendo. O Espírito Santo é tremendo, é maravilhoso, e ele inquieta, irmão João Gomes, de uma forma que você fica acordado horas e horas e fica ali moendo e Deus falando e você anotando, e algo assim extraordinário. A Bíblia é o único livro que o autor ele fala com você. Como é maravilhoso, né? O autor fala com você. Esse livro que vem de teóricos, né? Nenhum deles fala conosco. Eu leio Paulo Freire, Vingolas e outros aí. Ninguém fala com ninguém. Só aquela letra morta, fria, papel que está lá posto. Mas a Bíblia ela é viva. Ela se renova cada manhã. O Espírito Santo ele fala e ele é o nosso professor, né? Nós temos as ferramentas tecnológicas para nos ajudar, mas o Espírito Santo ele revela aqui do oculto e escondido que está aqui nesta palavra, neste livro. E aí eu fui procurar entender esse significado de embotado. O que é embotado? A gente nordestino entende, né? Está embotado. E eu fiquei meditando e esse negócio é muito sério, né? Sem brilho, né, irmã Margarida? Aquele negócio que está sem brilho, está apagado, desbotado, está sem brilho, apagado, frio, empoeirado, não é? No sentido físico, sem corte, está sem corte, o machado não está cortando, precisa de ser afiado, amolado. No sentido
sensorial precisa estar menos aguçado, pouco perceptível. No sentido emocional ou psicológico, sem reação emocional. E no sentido espiritual, embotado, está sem brilho, perdeu o brilho, está frio, está empoeirado. Isso acontece com muita gente quando chega no meio da caminhada, não busca mais, a vida vai tomando outros rumos, as agendas sempre cheias, as agendas de final do ano, de ano, muitos convites, muitos aniversários, muito jogo de futebol, muitas finais. Próximo ano vem a Copa, vem as eleições, aí só Deus sabe, não é? E sempre o mundo tem uma agenda. Aí os teus aniversários, aí vem também as agendas de trabalho, vem as agendas das escolas, vem outras agendas, e a gente vai se direcionando, o nosso tempo vai tomando outro rumo, e aí o machado vai perdendo porte, e aí vai se ficando desbotado. Mas eu quero lhe dizer, busque mais o Senhor, desça a presença de Deus e afie o seu machado, porque quando nós não estamos com o machado afiado, a gente trabalha sem sabedoria, a gente não tem a visão espiritual, a gente não tem a percepção, a gente não tem a dimensão daquilo que está na nossa vista. Tem coisa que está a um palmo dos nossos olhos e a gente não percebe. Você não tem ideia de quantas armadilhas o Espírito Santo já me livrou na minha vida, por estar sensível à palavra de Deus. Como eu disse o pastor hoje, lá no almoço, até mandicaca de pastor já me chamaram. A história é bem engraçada. Não tem problema não, o problema é quem chama. Eu sei quem sou eu. Sabe quem sou eu? Eu sou um servo pequeno de um Cristo que é grande. Sabe por que eu fui chamado de mandicaca? Porque eu não sou rebelde, eu não sou desobediente, porque eu sou crente. Crente sem zoada, crente sem pressar de holofote. Sabe por quê? Porque no dia que você vê alguém no ministério da igreja aparecendo muito, tem alguma coisa errada. Quando você vê alguém querendo muitas oportunidades, querendo ser o primeiro, e tudo que faz divulga, tem alguma coisa errada. Aí numa certa situação me colocaram no laço, mas Deus não deixa, o Espírito Santo não deixa. E aí você percebe, você sai de fininho, nem precisa fazer discurso, só dizer eu não vou, porque a palavra de Deus diz que o crente deve ser sim, sim, e o que passar disso? Recentemente eu até disse a uma pessoa, eu disse, me fizeram uma pergunta e eu respondi, depois eu disse, não era para mim ter lhe respondido, porque tem coisas que a gente faz que não é para a gente dizer que faz, porque se você faz por reino de Deus, é por reino de Deus. Se Deus quiser que você apareça e saiba que você fez, Ele mesmo se responsabiliza para que fique sabendo. Se não, eu creio assim. Amém? Então, busque a presença do Senhor. E como é que eu busco a presença de Deus na minha vida? Como é que eu me torno mais espiritual? Porque é bonito, a gente percebe o testemunho de alguns irmãos, a espiritualidade aflorando, não é? Tem gente que se tocar, o choque é grande, através da palavra de Deus, através da meditação, porque isso aqui não é só ler um versículo, ou um capítulo, ou 20 capítulos por dia e sair correndo, fazendo uma leitura, aquela leitura rápida. Agora eu esqueci o nome, mas tem um nomezinho técnico. A leitura que o TDAH faz, né? Que é bem rápida, é a leitura dinâmica. Isso aqui não é a leitura dinâmica. Eu sinto muito lhe dizer, pode até funcionar para os outros livros acadêmicos, mas a leitura dinâmica não funciona para a palavra. Sabe por quê?
Porque você tem que parar para ouvir Deus falando. Como é lindo quando eu me deito, às vezes eu estou deitado, mas sentado na rede, às vezes, e meditando na palavra de Deus, às vezes de noite, 10, 11, 12 horas da noite, e eu escuto o Espírito Santo falando através da palavra. Como é maravilhoso você vai ouvir. E meditando na palavra, Ele quer que você medite, porque tem algo para você dentro daquela palavra, desta palavra. É tempo de buscar mais a palavra de Deus, com qualidade. E tem coisa que você fica, tem testemunho que você se sente assim, meu Deus do céu, eu não estou fazendo nada. Tem testemunho que eu digo assim, eu sou uma vergonha, uma tristeza. A história de John Wesley, eu estava pesquisando essa semana, a mãe de John Wesley, né, Suzanne Wesley, ela passava 2 horas por dia orando. A mãe de John Wesley, um dos fundadores da igreja metodista, que ela educava os filhos, a escola era dentro de casa, ela era professora deles, todo mundo. Ela passava 2 horas orando. E eu descobri que John Wesley deixou mais de 40 mil sermões, né? Ele andou não sei quantos 1000 quilômetros a cavalos. Tem dados aí na biografia dele que diz que foi 400 mil quilômetros. Não sei, não vou nem arriscar dizer quantos 1000 quilômetros foi, 40 mil quilômetros parece. Mas o que eu quero dizer, que algo me fascinou quando eu descobri que John Wesley passava muito tempo a cavalo e ele achava um desperdício de tempo, porque ele pregava em diversos locais e o meio de transporte era o cavalo. E ele, para aproveitar o tempo, sabe o que ele fazia? Adaptou o jeito de ler a Bíblia andando a cavalo. Pense no amor à palavra de Deus. Enquanto tem gente que adora a calçada, passa a tarde todinha, a noite todinha na calçada, falando da vida alheia, passa horas e horas nas redes sociais, John Wesley, enquanto estava cavalgando para pregar a palavra de Deus em outro lugar, estava lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia e andando a cavalo. E disse que era de onde ele extraía os melhores sermões, porque ele estava com atenção na estrada, com atenção na palavra, com atenção na estrada e atenção na palavra. E está aí o resultado de John Wesley. Quando ele morreu, a igreja dele era maior na terra. Então eu olho para mim e digo, meu Deus do céu, eu não estou fazendo nada. É tempo de afiar o machado, porque Jesus está voltando. Os dias difíceis já começaram. O tempo de testemunhar, o Salmo 91 já entrou em ação desde aquele tempo da pandemia. Não temas, não temas, porque Ele está conosco. Ele é o grande. O machado significa espiritualmente arma poderosa. É uma arma simbólica espiritualmente falando, mas também significa o juízo de Deus, a intervenção de Deus para cortar o mal pela raiz, para destruir o mal, as forças contrárias na minha vida e da sua vida. Mas também o machado deve cortar aquilo que não edifica na nossa vida. O Espírito Santo, ele fala aquilo que não edifica, aquilo que não constrói, aquilo que não glorifica a Deus na nossa vida, aquelas ações pequenininhas que a gente faz e não está edificando o reino de Deus. E aí a gente vai escrevendo, e a primeira que veio, o orgulho, e o orgulho ele entra na nossa vida disfarçado. Se a gente não tiver cuidado, a gente faz tanta coisa porque é orgulhoso. Tenha cuidado com o orgulho. Palavras que ferem. Tem gente que, porque é correto demais, porque é sincero demais, não perde uma oportunidade para dizer uma palavra dura. Tem gente que não tem misericórdia, porque acha correto e se não, mas eu tenho que dizer,
porque está errado, mas veja como Jesus fazia, como Jesus faz. Veja como está escrito. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus, nós temos um exemplo. Nós temos um mestre. Nós temos referência. Eu só vi um homem dizer que olhasse para ele sem ser Jesus foi Paulo. Mas eu não vou nem dizer olhe para Paulo, porque Paulo já passou, né? Olhe para Jesus, porque você tem um exemplo. Seja misericordioso. Eu digo sempre: você não gostaria de ser tratado assim? Por que você gosta de fazer com os outros? Eu tenho medo dessas coisas. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quem está de pé tenha cuidado para não cair. Você está de pé, você não errou naquela área, mas você erra noutra. Você pode até ser perfeito em algo, mas você não é em tudo. Não é em tudo. O rei Davi não era, Jó não era, Daniel não era, nenhum era, só Jesus. Hoje eu até falei em João, porque Jesus disse que nascido de mulher é o maior, né? Mas ele disse para João não se orgulhar, disse: mas no céu você não é menor. Por aí você tira. Distração. A distração é terrível. Está acabando com tudo ultimamente. É tempo de cortar a distração e se voltar para o que é importante na nossa vida, que constrói, o que edifica. As redes sociais está acabando com o melhor tempo da sua vida. E lembre-se, nós não somos dizimistas só das finanças, não. Nós somos dizimistas também do tempo. Um dia tem 24 horas. E qual é o dízimo do tempo? 2 horas e 40 minutos. Quantos minutos por dia nós oramos e nós pegamos na Bíblia para ler a palavra? Quantos minutos fazemos uma oração ou damos uma palavra, entregamos uma palavra a um irmão, um amigo? Ou quantos minutos nós fomos visitar alguém que estava precisando de uma visita, uma oração? Nós também devemos entregar o dízimo do tempo a Deus. Lembre-se da mãe de João Wesley, que passava 2 horas orando. Uma dona de casa, assim como vocês, mulheres que estão aqui, e são tão ocupadas, têm tantos afazeres. Porque quando você escolhe, entrega no altar do Senhor, Deus providencia, Deus altera aquelas necessidades, aquelas urgências. Deus, Ele faz com que aquilo seja prioridade dele também. Ele abençoa de tal maneira que você consegue resolver tudo durante aquele dia. Naquele dia, tudo que você tinha para resolver, você resolve com aquelas 2 horas a menos, porque você entregou a Deus. Ninguém na terra tem mais do que 24 horas. E às vezes a gente acha que deveria ter 28, 26, mas todos nós só temos 24 horas. E 8 é para dormir, não é? E 8 é para trabalhar. A legislação trabalhista diz que 8 horas é o tempo de trabalho. E sobra 8 que é para o lazer, para outras coisas. Dentro dessas 8 está o dízimo do tempo de Deus. Deveria estar o tempo do dízimo. Cortar o que não edifica, para ter visão do reino de Deus. Discernimento e correção. Buscar discernimento, correção, para ter uma visão profética. Isso aí é coisa séria. O crente tem que ter discernimento. O crente tem que ter uma percepção espiritual. Se você tem o Espírito Santo do Senhor, você tem a visão de Deus. Sabe por quê? Porque é bíblico. A Bíblia diz que somos como águias. Somos renovados como a águia.
Você sabe como é a visão da águia? A visão da águia ela é aguçada 10 vezes mais do que a nossa. A águia está lá nas alturas, mas ela já está vendo a sua presa que está lá na terra. Assim deve ser o crente. O crente ele já está vendo o problema lá na frente. Aquela situação, às vezes aquele lugar, aquele ambiente, aquele relacionamento, aquele trabalho, não é? Você já está vendo o que vai acontecer lá na frente. Aquela proposta que lhe fizeram, quando você tem a visão, quando você tem o discernimento de Deus, você já sabe o que vai acontecer lá na frente. Busque mais isso na sua vida, porque Deus lhe dá. Deus já lhe deu uma visão de águia. Águia, você é águia. Você não é corvo, você não é galinha. Você é águia. Você é forte, porque você tem um Deus forte. Renovação espiritual. 2 Coríntios 4, 16, 17 e 18. Busque renovação espiritual, porque Ele renova. É noite de renovação espiritual, e a renovação espiritual passa pela palavra de Deus. Renovação espiritual não é emoção, não é se arrepiar, não é chorar, é se alegrar verdadeiramente, é sentir a presença de Deus, é mudança, é transformação de caráter, de vida, de comportamento, é você verdadeiramente crer e acreditar que é o Senhor quem governa a sua vida, que você vive em novidade de vida, que é o Espírito Santo do Senhor, que é o seu amigo, que é o seu professor, que é o seu mestre. Mas o machado representa a ferramenta que Deus nos deu. E eu pergunto, eu preciso você me dizer, o que você tem em suas mãos? Qual é a ferramenta que você tem em suas mãos? Qual é a ferramenta? Jovens, vocês têm tempo, vocês têm saúde, alguns têm disponibilidade. Busque mais o Senhor, adore a Ele enquanto é tempo, porque Deus não está procurando os intelectuais, Deus não está procurando os ricos da terra, Deus não está procurando os que têm posição, Deus está procurando adoradores. Sabe por quê? Ele trabalha com os improváveis, na impossibilidade do homem, nas poucas coisas, nas coisas loucas. E aí eu lembrei daquele menino que está lá em Mateus capítulo 14, 13 a 21, que ele tinha 5 pães e 2 peixinhos apenas. Apenas 5 pães e 2 peixinhos. E esses 5 pães e 2 peixinhos alimentou a multidão, que acredito que passava de 10.000 pessoas. O que você tem em suas mãos, o que Deus colocou em suas mãos? Ele usou a valentia de Gideão. Gideão estava escondido. Lembre-se, Gideão estava escondido, mas Deus usou a valentia de Gideão, porque Deus sabia quem era Gideão. Deus sabe quem é você. Você precisa saber quem é o seu Deus. Já tem um louvor que diz assim: você precisa saber mais quem é o seu Deus, porque Deus já sabe quem é você. Está lá em Juízes capítulo 6, verso 12. 300 combateram 132.000 naquela guerra. Ele usou a força de Sansão. Juízes capítulo 14. Quem era Sansão? Mas Deus era com Sansão, e era a sua força. Com a queixada de jumento, a Bíblia diz que ele matou 1.000 com a cabeça de jumento, com osso na mão. Ele matou 1.000. Foi o queixo do jumento que matou? Foi não, foi Deus. Foi Deus.
Foi aquele cajado que abriu o mar, que o Senhor manda Moisés tocar nas águas com o cajado? Foi não. Foi Deus. Mas Ele quer o que você tem, que Ele lhe deu, que você apresente nesta noite. Você tem algo a colocar no altar do Senhor. Não podemos esquecer de Raabe. Eu acho linda a história de Raabe. Pregou ontem em Hebreus, né? 11. Está lá na Galeria da Fé. Que coisa nobre, irmã Dalila. A Galeria da Fé. Nós temos aqui no Brasil. Em Brasília tem um livro acho que é um livro de chumbo. E lá tem os heróis nacionais. Os que são heróis estão nesse livro lá. É um livro muito chique. Está lá acredito que no Museu JK, ou no Memorial JK, e tem os heróis nacionais. Dom Pedro I, acho que Zumbi dos Palmares, enfim, homens e mulheres. Princesa Isabel. Raabe está na Galeria da Fé. Raabe está no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Aí você sabe que era Raabe? É uma prostituta. Mas uma prostituta que tinha fé e que tinha coragem. Era alguém que a sociedade dizia que não era ninguém, era uma qualquer. Deus não está preocupado com a sua posição. Deus quer que você tome uma atitude, siga Ele com seriedade, leva a Deus. As coisas de Deus devem ser levadas com seriedade, com ordem, com decência. Se você tomou uma decisão na sua vida de servir a Deus, sirva com excelência. Coloque diante do Senhor o melhor que você tem na sua vida. Se é o tempo para o Senhor. Se é os instrumentos musicais, a rabeca, o violão, a guitarra, o violino, coloque diante do Senhor. Afine eles. Toque com excelência, faça como o irmão José, que acorda de madrugada. Eu estava meditando, falando alguma coisa do Senhor, alguém falando sobre o Senhor, e eu dizendo: o testemunho do irmão José é muito louvável, porque ele acorda de madrugada para trabalhar. Já começa, acho que de 1 hora, 2 horas, e passa até não sei que hora aqui trabalhando, vendendo os salgados dentro desta cidade. Mas louva com excelência quando pega este microfone e os instrumentos musicais. É Deus que faz. E eu acredito que nunca faltou o pão na vida dele, mas ele não é empregado nem de Lula, nem de Fátima, nem de Pinheiro, mas Deus tem dado. Esse é o Deus que eu sirvo, que abre o mar. Aqui, irmão Benedita, Deus tem sustentado Jarbas que saiu da empresa. Deus tem sustentado. Este é o Deus que é rico, é bilionário. E eu acho bonito, Natan, que enquanto na terra tem diversos tipos de moedas, é dólar, é ouro, é marco suíço, é libra esterlina, é real, Deus trabalha com a moeda que nunca se desvalorizou. Ouro. Ouro. 24 quilates de Ofim, o melhor ouro que tem. Deus trabalha com ouro. Nunca a crise de 29, que quebrou a bolsa de Nova York, maior colapso econômico no Brasil, quebrou tudo, mas o ouro nunca se desvalorizou. E a Bíblia diz que ele é o dono do ouro e da prata. Mas sabe o que a Bíblia ainda diz? Que eu e você, que não somos grande coisa aqui nesta sociedade, vamos pisar, olha, em ruas de ouro. Olha, ruas de ouro. Sabe por quê? Porque lá no céu, ouro só serve para ser pisado. Viu? Enquanto aqui na terra tem gente morrendo por ouro, lá no céu só serve para ser pisado. Essa é a promessa de Deus. Aguente mais um pouquinho, porque Deus é fiel. Quando tiver demais, Deus dá ordem e afrouxa o negócio. Quando tiver demais, apertado demais, Deus chega. Não vai faltar. A Bíblia diz que nem falta farinha e nem falta azeite na botija. Pode até ter pouquinho. Pode até você dizer: hoje é o último dia.
eu vou fazer aqui um bolo, porque só tem esse pouquinho de farinha, só tem esse pouquinho de azeite. Mas antes de você comer aquele bolo, vai chegar mais. 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 Porque a Bíblia diz que o que há de vir não tardará. Eu creio assim. Porque eu tenho vivido dias difíceis. Mas Deus é fiel. Deus é fiel na minha vida e na sua vida. E eu acho lindo porque ele usou Raabe. Aí Raabe está lá na galeria da fé, né? Do Novo Testamento. Poderia ter ficado só no Velho, né? Poderia só no Velho, a história é lá no Velho. Porque tem muitos que ficaram no Velho. Mas ela vai para o Novo. Sabe por que ela vai para o Novo? Porque ela está na genealogia de Jesus. Sabe por que ela vai para o Novo? Porque ela é a bisavó do rei Davi. Ela não é a bisavó do rei Davi? A tataravó de Salomão? Raabe. Ela foi avó, bisavó de reis. Mas não fica por aí. Ela está na descendência de Jesus, na linhagem mais real, do sangue mais puro que tem. A história de Raabe não acabou, está escrita no céu. Se Deus fez o que fez com Raabe, imagine comigo e com você. Não duvide do seu Deus. Não pare. Continue afiando o machado. Se Deus mandou, se Deus lhe entregou algo e você tem a plena convicção, se é um Deus lhe colocou, é promessa de Deus na sua vida, continue afiando o machado. Porque uma hora ele vai cortar, vai ter utilidade, você vai entender o porquê. Porque tem situações que você diz, eu não sei porque eu estou aqui. Eu não sei por que isso. Não sei por que Deus me colocou. Eu não sei por que isso na minha vida. Mas aguarde. Espere. Continue afiando o machado. Para concluir. Ele usou a confiança de Davi. Samuel 27, 1 ao 3. Ele usou a lealdade de Ruth. Ele usou o patriotismo de Débora. Ele usou a autoridade de Elias. Ele usou a integridade de Jó. Ele usou a voluntariedade de Neemias. E o que tinha Neemias? Era o copeiro do rei. Mas ele usou a voluntariedade. Neemias se dispôs. Ele usou a retidão de Daniel. Ele usou a retidão de Josias e a piedade. Ele usou a impulsividade de Pedro. Ele usou a eloquência de Apolo. Ele usou a cultura e zelo de Paulo. E aqui eu quero fechar, porque eu não cheguei no final da mensagem, mas Deus sabe por quê. Ele usou a temperança, que eu comecei falando, a temperança de Barnabé. Aí você em casa, você vai, coloca aqui, Atos, capítulo 4, 36 a 37. Leia aqui com os irmãos aqui do projetor. Atos 4, 36 a 37. É o 37. Segundo o relato bíblico, Barnabé era cheio do Espírito Santo, resumindo, equilibrado, paciente, generoso, qualidade que reflete a temperança bíblica. Que Barnabé era cheio do Espírito Santo, equilibrado, paciente, generoso, qualidade que reflete a temperança bíblica. Essas qualidades eu tenho que ter, você tem que ter, sendo crente, serve do Senhor. Tempera-se, porque você tem o Espírito Santo do Senhor. E eu agradeço a oportunidade. Louvo a Deus, porque Deus é fiel. Estamos chegando no final do ano, né? Como diz o louvor, rompendo em fé. Mas não se preocupe, porque Deus já está em 2026. Deus já está preparando. Não temas, porque Ele é contigo, Ele é conosco. Amém? Amém.
Amém. Convidar a minha segunda secretária. Vai entregar a da outra escala da administração do pastor Joelho.